Boa noite, a paz do Senhor, família Redenção Cristã. Estamos aí, mais uma vez, para compartilhar dessa palavra gloriosa, né? Estaremos desenrolando um texto aí bacana, ao qual nós queremos que alcance o coração de cada um de vocês, né? Estaremos falando do coração endurecido, né? E estamos aí, né? Nessa proposta, essa caminhada de a cada dia se aperfeiçoar mais na presença do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém? Estamos aqui com o nosso irmão Marcos, com o Elias. Irmão Marcos, dá uma saudação para a igreja aí, em nome de Jesus. A paz do Senhor, uma boa noite para todos. Que o Senhor possa estar nos abençoando grandemente, agradecendo aí aos pastores, a toda a equipe, ao nosso sonoplasta, e que possa ser bênção essa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Sou muito grato a estar aqui. Amém. Eu estava pedindo ao nosso irmão Elias para fazendo essa oração para a gente começar, né? Fique à vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos mais uma vez agradecer por essa noite, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor vai falar no nosso meio, Senhor. Que possa ser um aprendizado para cada um que está, Senhor, neste momento ouvindo essa live, Senhor. Deus, que possa adentrar nos seus corações, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Assim, Senhor, te agradeço que o Senhor possa falar conosco, Pai, mais uma vez. Muito obrigado. Essa é a oração que te faço, agradecida em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Hoje a gente estamos com um tema aí, um coração endurecido, né? Eu queria já de começo perguntar a você em casa o que seria um coração endurecido, né? Um coração que não aceita, que rejeita. Como seria um coração endurecido de um crente? Marcos, o que você pode nos abrilhantar o conhecimento? O que seria para você um coração endurecido? De um crente com coração endurecido? O coração endurecido, ele tem uma característica muito forte que vai fazer com que a pessoa, tendo o seu coração aberto, ele se endureça para as coisas de Deus. Exemplo de pessoas que querem fazer as coisas da forma dela e às vezes não escutam nem as profecias, nem os profetas e nem ninguém. Então, para ele, é tudo da forma que ele acha que tem que ser. E isso faz com que o poder de Deus não venha a se emanar na vida dele. Ele até acredita que Deus possa fazer, mas ele não escuta a Deus. E aí você, Elias? Uma pessoa, Milton, de coração endurecido, ela não reconhece a espiritualidade, né, ao seu redor. Ela não reconhece, essa pessoa do coração endurecido, ela não reconhece o agir de Deus na vida de outras pessoas. E nela própria. Né? E nela própria. Ela passa, né, a olhar para si, ela não reconhecendo. Então, diante desse tema aí, meu coração endurecido, eu vou pedir você de casa que venha a estar abrindo a sua Bíblia, o livro do profeta menor, né, Jonas. Nosso cameraman aqui, vou falar dele. Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3, né? Que fala desse exemplo de um coração endurecido, de rejeição à palavra do Senhor. Né? Quem pode estar lendo aí onde você vê? Jonas, do 1 ao 3. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade naquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha.
pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Amém? Amém. Outra tradução aí? O meu fala, a dele fala em Espanha, o meu fala em Tarsis. É isso aí. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do coração endurecido, a qual o Senhor fala a Jonas, né, para ele pregar na grande cidade de Nínive, e ele endurece seu coração, entendendo os propósitos, entendendo o que Deus queria fazer, mas ele endurece o seu coração, né? E ali a gente vê Jonas na continuidade da leitura, no versículo 3, que ele fugiu, né? Fugiu do Senhor. A gente sabe que ninguém foge do Senhor, né? Mas a gente acha que pode fugir, né? E ali, que hoje na prática de vida nossas, né, a gente dá esse entendimento que às vezes a gente foge desse propósito, foge das coisas, das obras do Senhor. Como é que seria hoje para a gente essa fuga, né? Um exemplo de... Vou dar um exemplo aqui que teve hoje nessa semana que passou, né, na reunião de segunda-feira, né, a qual o pastor pediu ali a liderança para orar. A irmã já tinha orado, aí pediu o outro para orar e ali todos ficaram calados. Não sei se um estava esperando o outro, eu não sei se a pessoa ficou tímida de orar, mas será que isso não seria uma fuga, né? Deixar de fazer a vontade de Deus, de fazer, né, de se expressar, né? Que a gente ali está no propósito de um Deus, da presença de um Deus, da qual a gente entende que é o nosso chamado, de estar orando, de estar falando da palavra, e quando a gente deixa de estar fazendo isso, será que não seria uma espécie de fuga, de omissão? Pode falar alguma coisa, Marcos, sobre isso, um exemplo de fuga? O que seria para você, né, esse momento de Jonas, que ele fugiu da responsabilidade? Às vezes nós temos medos ocultos, e isso faz com que a gente tenha aquela coisa do: será que se eu fizer vai dar certo? Será que se eu fizer só eu vou fazer? A gente traz uma cultura muito obscura, porque no colégio, quando a gente levanta a mão, porque nossos pais ensinam, você esteja sempre pronto, sempre seja voluntário, e de repente você sempre faz isso e você é meio que medido, então você acaba não fazendo. No futuro, dentro de uma comunidade, dentro da sociedade, você acaba sendo aquela pessoa que: poxa, será que se eu fizer vai dar certo? Você acaba não acreditando em si. Você tem que ter a convicção de que Deus é sobre nós, e aquilo que você aprende, o próprio Espírito Santo vai te conduzir. A gente vai ter exemplos na Bíblia de Estevão, quando ele abria a boca, e não era ele. Você vai ter exemplo do próprio Jesus, que falava as coisas de Deus. E isso não pode ser fugir. Quando a gente é aclamado: olha, você pode orar? Claro. Mas nós também vamos ver pessoas que dizem assim: você pode orar? Olha, eu já estou com a garganta assim, poxa, logo eu, de novo. Não, a gente tem que estar sempre voluntário, porque o próprio Deus vai nos trazer a menção da palavra, e isso vai alcançar pessoas. É como o irmão Marcos falou, né? A gente muitas das vezes quer dar desculpa, né? O pastor pede: não, calma aí, eu tô com a garganta ruim, ou não dá para mim, né? E por medo também. Medo, às vezes, pelo nervosismo, né? Por você estar ali no meio de muita gente, a gente muitas das vezes fica com medo de errar alguma coisa, de falar alguma besteira, né? E por isso a gente não coloca o nosso coração voluntário àquilo a fazer, que teria que ser feito.
Quando você é voluntário, como o irmão Marcos bem falou, você vai sem medo, você fala fluimente, tranquilamente. Agora, quando você tem medo ou você usa a desculpa, porque muitas vezes a gente usa uma desculpa, né, para fugir daquilo que é delegado a gente. E muitas das vezes não é diferente. Já aconteceu isso comigo, meu irmão. Desculpa, né? E querer sair pelas portinhas do fundo. Mas não é isso que Deus requer da gente. Deus quer um coração voluntário, que a gente se prontifica, né, a cada dia a pregar o evangelho, né, como Jesus pregou. Ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. Então, isso que eu ia falar, você crê, né? Nós cremos nesse chamado, né? Nós cremos, como está escrito em Mateus 28, 19 e 20, né? 18, 19. A gente crê nesse chamado, por que a gente não faz? Né? Por que a gente não se prepara para fazer? Uma vez eu comentei com o irmão, né, que a diferença da igreja pequena para a igreja grande, que quando você vai numa igreja pequena, você já tem que ir com um versículo na mente, já tem que estar preparado que você vai receber a oportunidade. Já uma igreja grande não. Você está ali na multidão e raramente você vai receber a oportunidade. Então, eu acho que isso dificulta assim, a nossa, como é que se diz? Preparação, não é processo, né? Estou esquecendo o termo aqui agora. Que quando você está em grupos menores, você sabe que ali certamente você vai ter oportunidade. Então, quando você está na igreja, você relaxa. Você não desenvolve, agora eu lembrei, você não desenvolve o momento de orar, de estar falando um versículo, de estar se expressando, de estar na frente das pessoas. Então causa, né, uma timidez. Causa uma timidez e a gente trava. Mas é isso que a gente tem que entender. A gente foi chamado para estar pregando essa palavra. A gente tem que desenvolver isso e entender que a gente precisa desenvolver isso. E é como ele falou. Então, da gente não fazer e ficar com medo de dar o primeiro passo. E aí foge. Verdade. A gente foge, como falou, saindo pela porta do fundo. Isso é normal da gente, mas a gente tem que encarar, entender que essa é uma dificuldade do crente que está começando ou que precisa dar os passos, né? E a gente tem essa timidez, né? Mas a gente tem que entender, cada um de nós tem que entender que a gente precisa dar esse passo. Eu não fui chamado para ficar dentro de casa, nós fomos chamados para estar levando o evangelho. Mas se eu tiver vergonha, né? Como é que, se eu ficar só dentro da bolha, como é que a gente vai levar o evangelho? O líder para nós. O chamado é esse. Né? A gente tem que falar, tem que estar orando no meio, tem que estar orando. Né? Então é coisa simples que a gente se intimida. Né? Pô, será que eu vou orar certo? Não, você vai orar o que você erra. Então a gente tem que dar essa oportunidade para cada um de nós mesmo, de estar desenvolvendo, né, esse momento, essas práticas da leitura, até de você estar lendo, né, quando o pastor fala lá, pô, lê o versículo, até parece que tem pessoas que têm dificuldade de ler. Né? Pô, lê você, gagueja, a pessoa lê bem, mas naquele momento ela, porque não está acostumada. Então ela foge, né? Então, o que a gente estava falando aqui, que seria um exemplo de um crente que foge, né? Como Jonas fugiu da responsabilidade. Então a gente trazendo para nossas vidas, né? A gente quer crucificar Jonas, que Jonas fugiu. Não, olha para você, olha para mim, né? A gente olhar para nós mesmos e entender, será que eu sou Jonas? Será que eu estou tendo a atitude de Jonas, de estar fugindo sempre da responsabilidade? Estou sempre me esquivando? Então é isso que a gente tem que ter. Ousadia. Eu tenho que me conhecer. Eu preciso ter ousadia. Eu preciso ser ousado para que a obra do Senhor tenha continuidade. Tem pessoas, né, esperando, cada um tem um rebanho preparado aqui. As pessoas que você pode chegar, eu não posso. Né? É verdade. Cada um tem o seu rebanho ali para estar falando, para estar se expressando, para estar levando a palavra do Senhor. E a gente fica
nessa timidez, porque não tem o hábito de fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Eu preciso, né? Eu preciso exercitar isso na minha vida. Então, só quis trazer aqui, né, que a gente às vezes leva muito para o texto bíblico e a gente não traz para a nossa vida, né? O lance do Jonas está fugindo ali, porque naquele momento que ele fugiu, ele sabia que aquele povo, os ninivitas, era um povo cruel. Entendeu? Era um povo cruel, e Jonas sabia disso. Então, bateu o medo. O medo. É o normal. É o medo. A gente está falando sobre isso. É o medo, né, de dar um passo. Então, muitas das vezes a gente age como Jonas, né? Que teve um chamado, Deus chamou ele diretamente, né? E ele se recusou. E a gente tem que ir lá, como está em João 20, 21, né? Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia. Então a gente tem que estar preparado para essas adversidades, para esses desafios, né? Que vem a se apresentar, porque a gente já não é mais criança, né? A gente já tem um tempo na presença do Senhor. Então a gente precisa desenvolver isso, essa ousadia de estar fazendo a obra do Senhor. E, como foi falado ali, Jonas foge, né? E o segredo, né? Aí Jonas fugiu e tal, foi para Tarsis, desceu um navio, né? Chegou ali no navio, houve uma grande tempestade, Jonas desceu para o porão, e ali aqueles marinheiros começaram, né, a se preocupar, e eles tinham certeza que tinha alguma coisa errada ali que estava fazendo porque aquilo viesse, né, tomar aquela proporção ali no mar. E começaram a procurar o que seria que estava ocasionando aquele momento de tempestade ali. E ali eles perguntaram a Jonas, né, de onde você é? Não, eu sou o homem de Deus, eu sirvo ao Deus vivo, mas estou fugindo do Senhor. Pô, aí o pessoal vê, pô, é o Jonas que está ocasionando essa coisa. E aí, quando fala, aqueles homens temeram. Né? Quer falar alguma coisa, Marcos? Olha, rapaz, é muito interessante, né? Que quando Jonas, e na figura da gente, quando a gente foge, eu lembro de Pedro, quando estava com Jesus, Jesus foi preso, e de repente ele ali tentando não se afastar, ou talvez com curiosidade de saber se Jesus ia mandar os anjos ali naquela hora, conjectura minha, e será que o que vai acontecer? Mas eu ainda pertenço àquela classe. E aí as pessoas começam a dizer, você é um deles, né? Você parece com eles, você fala como eles, e de repente ele, não, e fugindo daquele propósito, que ele podia dizer, não, me prendam também, porque eu também faço parte desse conglomerado de Jesus, e agora eu estou afastado porque eu não sei o que vai acontecer. E aí, no navio, Jonas vai dormir e tal, e as pessoas pegam ali, lançam sorte, e aí descobre que é o próprio Jonas. E Jonas diz, pois é, o que eu era para ir para um local, e agora eu estou indo para outro local. E o mais interessante dessa história são as pessoas ali que têm os seus deuses, que começaram a clamar os seus deuses, acreditar que o Deus de Jonas fazia total diferença. E caramba, o que nós vamos fazer agora? Vamos jogar o Jonas fora? Mas mesmo assim, na hora de jogar o Jonas fora do barco, eles oraram. Senhor, não impute a nós essa culpa, porque nós vamos jogar um homem no mar. E Deus, na sua misericórdia, trata, né? Que é o que nós vamos falar agora. É isso que eu penso desse momento de Jonas fugindo e as pessoas em volta acreditando que, nossa, esse seu Deus realmente, olha como é que ele é poderoso, ele fez chover e você está fugindo do seu propósito. Se eles soubessem, eu acredito que se eles soubessem que Jonas era para ir para Nínive, eles tinham dado a volta e falaram, então nós vamos levar você para Nínive. Porque Jonas não acreditou.
E as pessoas em volta acreditavam. Viu? Ali no versículo 14 diz que então oraram bem alto assim: Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, que está fazendo isso, e o que está acontecendo é a tua vontade. E em seguida os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Né? Aqueles marinheiros ali, né, um exemplo de temor, temeram ao Senhor. Temeram ao Senhor. Entenderam que era Jonas que estava ocasionando aquilo ali. Aí tem um exemplo de temor, né? Pediram, e jogaram Jonas no mar. Aí que entra a coisa interessante, né? Por que Jonas fugiu, né? Será que Jonas estava preparado para esse momento? De estar ali indo aos ninivitas pregar a palavra? Talvez a gente não tenha o costume, né, de se preparar para fazer a obra. Talvez seria isso que ocasiona muito esse momento de medo, né? Eu acredito ali quando Jonas foi lançado ao mar, né, e aquele peixe engoliu Jonas, né? Ali ele teve que diz a palavra que ele ficou 3 dias, né? Acho que é no versículo 1, no capítulo 1, no final do capítulo 1. Aqui. Capítulo 1, versículo 17. O Senhor ordenou que o grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Né? E aquele momento ali de Jonas foi um momento de preparação. Foi um momento que Deus, né, deu escape a ele, né, que ele era para ter morrido nas águas, mas Deus fez que... Verdade. E engraçado dessa passagem também que muitos entendem que é uma história somente, né? Parece aquela história do Pinóquio. Não tem a história do Pinóquio que engole o Gepeto, né? Isso, a baleia. E as pessoas às vezes pensam que é a mesma história. Não, mas essa é uma história verídica que o próprio Jesus mencionou. Jonas no ventre da baleia, do grande peixe, né? 3 dias. E ele falou: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu ficarei no centro da terra, né? Não é isso? No centro da terra. Aí, então, é uma história verídica que aconteceu, que é verdade, né? Então foi um livramento que Deus deu a Jonas. Ele foi jogado ao mar, ele era para ter morrido. Mas verdade. O peixe engoliu e ele ficou ali 3 dias e 3 noites vivo ali dentro. Momento isolado, ou seja, um jejum, que ali eu creio que ele não comeu, e era o momento de ele estar orando a Deus. E aí quando vai para o versículo 2, capítulo 2, do versículo 1, diz assim: ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei, pedindo socorro, e tu me ouviste a minha voz. Então, é esse momento de transição, né, que Jonas precisava. Sair do cotidiano ali, sair e ter um momento, né, esse momento com o Senhor. Então, o segredo da gente vencer, né, as nossas dificuldades, eu aprendi, né, com esse tema, é esse momento de estarmos jejuando. Né? Jejuando. E eu creio que ali é uma preparação que quando Jonas reconhece que errou, que deu o livramento a ele, e ele teve esse momento, né, 3 dias no peixe, ele pode refletir. Ele ficou mais íntimo do Senhor ali. Muita coisa às vezes acontece com nossos irmãos que, por exemplo, cai no leito. Mas qual o propósito de estar no leito de hospital? Né? Ali Deus às vezes está querendo algo, requerendo algo da pessoa.
esse momento de qualidade que às vezes a gente não tem por causa da correria. Então Deus faz com que a gente tenha um momento desse. Então a maioria desses momentos, eu creio, eu enxergo dessa forma, que quando a gente está no leito, né, nesse momento, dando o leito como um dos exemplos, que é o momento da gente estar refletindo ali com Deus aonde precisamos melhorar. Né? O que Deus quer fazer nesse momento que eu estou aqui, nesse ventre do peixe, né? E a dificuldade representa o ventre do peixe. Né? Tem momento ali com Deus, aonde vamos abrir o nosso coração, entender o que Ele quer para a gente, que a gente na correria, nas dificuldades, nas circunstâncias que envolvem a gente no dia a dia, a gente tem essa dificuldade. Então, um dos segredos que eu aprendi com esse propósito de estar aqui hoje, né, falando a respeito dessa fuga, desse medo, eu entendi que o jejum ele serve para aumentar nossas forças. Perfeito. Né? Para dar esse momento de intimidade com Deus, né, de mortificar a carne e fazer com que venhamos ouvir a voz do Espírito Santo. E eu creio que foi isso que aconteceu com Jonas ali, naquele momento, dentro do ventre. Quer falar algo? Quer acrescentar alguma coisa? Não sei se eu estou falando muito. Eu acrescento, né? É interessante, né, Milton e Marcos, que quando a gente faz o jejum e a oração, a gente quer mudar situações. E lembramos aí muito bem como a comunidade estava, né, em relação à guerra, quantos irmãos não orou para que essa situação mudasse. Muitas vezes, né, Jonas ali, naquele ventre ali, ele entendeu o propósito de Deus. Ele tinha que ir para Nínive. Mas o nosso medo é tão grande, né, o nosso desespero é tão grande que a gente quer fugir. E foi o que aconteceu na comunidade aí, que nós temos visto. Muitas pessoas deixaram sua casa, abandonaram sua casa. Eu continuo lá, mas eu continuo orando e eu creio que meus irmãos que estão lá continuam orando e jejuando para que isso venha mudar. A oração e o jejum, ela requer a mudança de situação. Muitas vezes, né, vamos botar aqui, vou botar o Wilton. O Wilton está lá no leito de enfermidade. Eu estou orando e jejuando, mas aí, muitas vezes a gente pensa, pô, eu estou orando e jejuando pelo irmão, mas não está acontecendo. Mas muitas vezes Deus quer tratar com o Wilton. Isso aí. E não comigo, quer tratar com o Wilton. Foi isso que o Wilton acabou de falar. Uhum. Deus quer tratar com a pessoa. Mas meu jejum e minha oração é em vão? Não, nada para Deus você sabe que é em vão. Você está fazendo a tua parte. Deus faz a parte dele, Deus é quem trabalha. É Deus que está, a gente não fala que Deus sempre está no controle? Então Deus, meus irmãos, está no controle de tudo. Basta a gente fazer a nossa parte. Amém? Então a gente vemos aí esse momento que depois, né, que passa esse momento do peixe, que Jonas reconhece, né, que tem esse momento de 3 dias no ventre do peixe, o que acontece? O peixe cospe ele aonde? Lá em Nínive, lá na praia. Já até economizou, né, a distância, não precisou nem caminhar. Viajou na barriga do peixe, né? Deus, né, cuspiu ele lá, ele foi lá, pregou aos ninivitas, né? E ali o povo, né, desde o maior até o menor, do rei até o cachorro, até os animais, jejuaram, e ali, né, aquele povo que estava predestinado a ser destruído, Deus mudou a situação daquele povo. Para tu ver o poder, né, do jejum, da oração. Né? Jonas foi lá, pregou arrependimento, né? Abandone seus pecados, né? Se incline mais para Deus e tal, não sei o quê. E ali o povo todo, né? Tem essa. Tem. Aqui, ó, começa do Jonas 3, versículo 3. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande
que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Mudou a situação. Tem um lance de Deus que fala que talvez assim Deus mude de ideia, talvez seu furor passe e assim não morreremos. Versículo 9. Isso. No 9 vai dizer o seguinte: talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. E no 10, complementando, diz o seguinte: então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Verdade. Então o poder do jejum, né? Que o jejum, ele não muda Deus, ele muda a gente. Né? Deus já tinha tudo programado. Vai ser destruído. Mas como aquele povo, né, entendeu o propósito de Deus, Deus mudou de ideia. Mas por quê? Porque o povo se arrependeu. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Então por isso que é uma arma poderosa. Entendeu? Então, peço assim, quando a gente tiver esse momento de célula, né? Eu até conversando com o Marco aqui em off, antes da a gente estar aqui online, né? A gente precisa ter mais essa como é que se diz? Esse estilo de vida, né? Tem que trazer esse estilo de vida para a gente, para quando a gente tiver esse momento de célula, de culto, a gente está em jejum e oração. Para quando a gente se juntar, né, quando as brasas se juntar, o extraordinário acontecer no nosso meio. É o que está faltando a gente. A gente não tem esse hábito, né, que deveríamos ter. Teria que ser uma coisa comum, normal em nosso meio, de jejuar e estar orando. Né? Isso é uma arma poderosa. Então eu decidi, né, na minha vida, que agora eu vou fazer dessa forma. Quando tiver dia de célula, eu vou estar jejuando. Quando tiver culto, eu vou estar jejuando. Amém. Glória a Deus. E eu creio, se a igreja toda tiver nessa pegada, né, buscando jejum e oração, eu acho que o extraordinário, eu tenho certeza que o extraordinário realmente vai acontecer em nosso meio. O que está faltando é isso. A gente está muito no superficial. Entendeu? Está muito assim, superficial, fazendo a obra do Senhor, não digo de qualquer jeito, mas deixando o vento levar. Né? A gente precisa mais se aprofundar mais, mergulhar mais fundo, né, nas coisas que a própria palavra nos instrui. Ó, se você quer ter isso, faça isso. Perfeito. Né? Se você quer ser mais íntimo de Deus, o que eu tenho que ter? Um tempo de qualidade. Se eu não tiver, como é que eu vou ser íntimo de Deus? Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Então a Bíblia nos ensina isso, cara. Ela está a todo momento aí nos instruindo e aí passando despercebido por nós. A Bíblia dá um segredo todo. É a bússola, né? É a nossa bússola. Ela que dá a direção. E a gente está lendo ali e está negligenciando as coisas. Pô, se eu quero ser mais cheio de Deus, se eu quero sentir a presença de Deus, eu tenho que estar onde? Buscando a Deus. Eu tenho que estar onde? Um tempo de qualidade. Para que eu seja o quê? Sensível à voz dele. É verdade? É verdade. No centro da vontade dele, né? A irmã Luciana, quando estava com a gente, né? Ela citava um versículo que é muito comum para a gente, né? E muito forte também, né? E vai remeter muito ao que a gente está falando, que é 2 Crônicas 7,14. Na minha versão, que é a versão de linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Claro que na outra versão, é uma versão mais forte, né? E é mais comum. Isso. Coisa grande. E isso vai fazer com que a gente crie mais intimidade com o Senhor. Em todo momento da Bíblia, Ele vai estar clamando que a gente esteja com Ele.
E as duas armas poderosas, né, que a gente estava até conversando antes de começar a live, é o jejum e a oração. E a gente não lança a mão dessas armas. E é muito interessante, meu querido irmão, essa proposta de o que a gente for fazer, que a gente aprende, fazer também para quando vier para a célula, quando vier para os cultos, né? Se preparar, que possa ser que você seja pego de surpresa. E a gente vai ali como se fosse para uma reunião comum, né? Justamente. E a surpresa é uma coisa secular que a gente fala, mas estar preparado para Deus é muito bom, porque te traz a intimidade, né? Possa você ter mais intimidade com Ele e através da sua proposta nós vamos ser pessoas melhores. E o mundo espera isso da gente. O mundo secular, ele espera que do crente surja algo. E de repente alguém te pede uma oração, você diz, não, eu vou pensar, eu vou ligar para o meu pastor, eu vou ligar para o meu irmão. Não, mas eu estou pedindo a você. E aí? Você está preparado? Então eu acho que o jejum e oração ele vai... E você não pode dizer não, né? Não pode dizer não. Ali você está sendo desafiado, aí você não está preparado. Mas você sabe que vai ter que orar. Vai ter que orar. As pedras vão clamar, né? A baleia vai te cuspir na praia, né? Vai te cuspir. Bom. É verdade. É interessante, né? Que é como o irmão Marcos falou, a gente quer, muitas das vezes, né, transferir as coisas para outras pessoas. Mas calma aí, você tem livre acesso. Jesus nos deu livre acesso para ir diretamente ao Pai. E a gente quer transferir. E o jejum e a oração, como está falando aí, né, que nós devemos fazer, até porque a gente não está impondo, nem está obrigando a ninguém a fazer. Mas é importante. É individual, né? É individual, mas é importante, como a gente está falando. Eu entendi isso. Eu entendi que isso me fortalece. Não é, que você falou, não é impor. Nós entendemos que isso nos aproxima de Deus. Verdade. E às vezes a gente tem tempo para ver uma partida de futebol, mas não tem tempo para fazer uma oração. Às vezes, vou pegar as mulheres agora, tem tempo para ver uma novela, mas prefere ver a novela do que fazer uma oração. Tem tempo para muitas outras coisas, ao invés de fazer uma oração ou de fazer um próprio jejum. A gente quer alimentar o quê? A carne. Pô, hoje é uma feijoada na casa do Will. Opa! Não vou fazer o jejum hoje não. Mocotó. Vou fazer o jejum hoje não. Teve um mocotó na sala retrasada que o tiro comeu, o pessoal não abandonou o prato não. Eita, rapaz. Vamos ficar aqui esperando até acabar o tiro, né? Mais um prato. Mais um prato. Entendeu? Então, muitas vezes a gente faz isso. Aí, né, é importante nessa hora a gente mortificar a carne. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Então eu queria fazer uma pergunta aqui sobre o poder do jejum e oração, né? E ao Marcos, né? O que seria para você, né, o poder do jejum e da oração? O que ele move dentro de nós? O que ele é capaz de fazer? Verdade, irmão Hilton. O poder do jejum e a oração, como foi falado, são armas poderosas, né? O jejum ele vai fazer com que a gente mortifique, como o nosso irmão Elias comentou aqui, mortifique a nossa carne para muitas coisas que a gente gosta. A proposta de uma televisão seria justamente isso. Se eu tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então, esse jejum não da televisão, mas da sua carne e para gerar intimidade com o Senhor vai ser muito importante. E, obviamente, junto à oração. Né? Porque quando a gente ora, a gente conversa com Deus. E a gente cria uma intimidade. Eu acho que, como já foi falado, o pastor mesmo já comentou isso tanto nas aulas como no culto, se a gente não conhece um ao outro, como eu posso ter intimidade? E a proposta da intimidade é essa. É de você crescer ela cada dia. Então hoje você fala com o Senhor, hoje você conversa com o Senhor, amanhã você já está mais à vontade com o Senhor, e o Senhor vai falar contigo, porque Jonas, apesar de ser um profeta fujão, apesar de ele ser uma pessoa que não queria se meter naquela situação, por diversos motivos, mas o Senhor falava com ele.
Não é verdade? Jonas, eu quero que você vá lá em Nínive. Senhor, mas lá em Nínive, esse povo, oh, meu Deus, será que eu vou lá? Então tá bom, senhor, vou sair por aqui que eu acho que o senhor, eu tenho tanta intimidade com ele que ele não vai me punir. E aí o que acontece? É um envolto, as próprias pessoas que nem cultuavam ao Deus de Jonas, temia mais que ele. Não, então é o seguinte, por isso que eu falei, provavelmente esse povo levaria Jonas, se soubesse, levaria Jonas para a praia. Ia fazer o papel da baleia. Jonas, eu vou te jogar lá na praia para tu ir para Nínive, porque é lá que você tem que estar. Então o poder da oração e do jejum ele vai ser muito eficaz, que a gente realmente faça e contribua para Deus, para que Ele possa estar mais chegado a nós também. A gente se achega a Ele através do jejum e a oração. E algo acrescentar aí sobre essa pergunta? Poder do jejum e oração. Relembra a pergunta aí para o pessoal poder ouvir. Qual o poder do jejum e oração? O poder do jejum e oração, né? Ele traz para a gente, primeiro, né? Vou trazer para a minha vida. A minha vida é mudanças, né? Mudanças espiritualmente, mentalmente. Ela traz uma mudança. Cabe eu querer mudar ou não. Cabe eu querer mudar ou não. Se eu quero, né, fazer essas mudanças. Agora, espiritualmente, né, o jejum e a oração, ele vai fazer coisas comigo, para mim e além, né? Seja eu tocar no enfermo e ele ser curado. Amém, glória a Deus. Você tocar numa pessoa, né, com um câncer, né, e você acreditando, primeiramente, né, que Deus é sobre todas as coisas, mas você tendo o jejum como base, espiritualmente, no mundo espiritual, abala as portas do inferno. Porque, né, tem demônios que só são expulsos com o quê? Jejum e oração. Aí fica nesse ponto aí que você está falando, quando Jesus fala isso, eles queriam que os discípulos estivessem preparados para esse momento. Tá orando, preparado para quando chegasse esse momento aí. Entendeu? Então esses são momentos que nós devemos nos preparar, que a igreja deve se preparar. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então, meu irmão e minha irmã, que você possa estar fazendo seu jejum, a sua oração. Amém. Se você faz, como o pastor fala, 2 minutos, procura tentar aumentar um pouquinho, 3 minutos. Se você faz 1 hora, procura aumentar 1 hora e 10 minutos. Se você faz um jejum só do café, procura tentar aumentar. Faz do almoço. Se você já faz do café e do almoço, faz da janta, se você puder fazer 24 horas, logicamente. Porque espiritualmente você vai crescer. Verdade. E esse poder, quando a gente começa, né? Primeiro que a gente não tem que ter vontade, né? Se a gente esperar ter vontade de estar jejuando, né, e orando, pode esquecer, né? Vai demorar a vir, né? Vai demorar muito. Então você tem que dar o primeiro passo. É meter o pé na porta. Tá. Né? Romper com as barreiras. Então, aí você, né, que nem a gente faz. Se você precisar sentir vontade para orar, você não vai. Então você vai ter que orar. E nessa atitude de você estar orando, nessa constância, você vai criando um hábito. Entendeu? Que o homem é carnal. Nós somos oriundos do quê? Do pecado. Então não é a nossa essência. Mas a gente está buscando isso. Né? A gente está buscando isso. Então, eu não tenho que esperar ter vontade. Eu tenho que orar mesmo sem vontade. Eu tenho que entender que eu tenho que ajoelhar, né, no pé da minha cama, ali no meu quarto de escudo, né, no meu lugar secreto, e ali falar com Deus, mesmo sem querer, não. Esse é meu momento. Aí o que eu propus, né, que a gente vem, os devocionais da célula, é que eu já falei aqui, eu sempre estou lendo ali, eu
me ajuda muito na minha vida espiritual. Então teve uns estudos passados aí que a gente teve esse lance do quarto secreto, momento de, né, quarto escuro. Então eu comecei a orar ali. Então o que eu botei para minha vida? O que eu decidi? Não é o que eu queria, é o que eu decidi. Se eu querer, hoje eu quero, amanhã eu posso não querer. Então eu decidi. A palavra é decisão, eu tenho que ter essa decisão. Então eu decidi que antes de eu colocar meus pés para fora do quarto, eu tenho que estar falando com o Senhor. Verdade. Eu decidi, eu quero toda vez, não, eu decido. Que querer você quer hoje, amanhã você não quer mais. Então quando eu decido, não tem volta. Decretou, né? Decretou. Eu decidi. Então é isso que a gente tem que colocar em xeque a nossa vida com o Senhor. Eu decido. Eu decido estar me preparando para as células, eu decido estar me preparando para os cultos, eu decido para estar me preparando para qualquer eventualidade, qualquer reunião, para que eu possa dar alguma coisa. Porque como é que Deus dá para a gente? Através de... Né? A gente trocando. Deus te usa, Deus me usa, então como é que Deus nos dá? Através de você. Deus vai me dar através da tua vida. Deus vai dar para você como através da minha vida. Então eu sou o instrumento, você é o instrumento. Então precisamos estar nos preparando para que Deus venha nos ajudar. Então o jejum, o poder do jejum e oração é nos fortalecer e nos renovar a cada dia. Então eu tenho que decidir. Eu decidir. Né? Então eu não posso decidir por você. Então cada um de nós temos que colocar esse propósito nas nossas vidas. Que, já que a gente botou a mão no arado, não tem como recuar. Já que a gente está no meio do lago, né, quando se levantou a tempestade, não tem como voltar. É mais fácil ir à frente. Então, essa proposta. O jejum nos dá essa força, a oração também. Mesmo quando você começa a orar, essa coisa se torna o quê? Fácil. Quando a gente acha alguma coisa difícil, é porque a gente não está tendo um momento de Deus, com Deus. E quando a gente tem um momento com Deus, as coisas se tornam fáceis. O fardo é leve. Quer falar alguma coisa? Rapaz, você falando isso aí, né? A palavra de Deus, ela vai nos orientar que no mundo tereis aflição. Mas o Senhor diz que teve bom ânimo. Tem bom ânimo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E acredito também que as coisas que acontecem, como foi muito bem falado aqui, às vezes é para você, às vezes é para quem está em volta, às vezes vai movimentar os familiares para que possam estar orando mais em detrimento daquela pessoa que está com algum problema, ou então para a própria pessoa. Ela entender que a necessidade de Deus nas nossas vidas, ela não é simplesmente um momento, né, como você falou, é o querer, agora eu quero estar. Não. E a decisão de você querer? Eu decido que hoje eu vou ser crente. Então eu vou estudar tudo, as partes de que o crente possa fazer, do que o Espírito Santo pode me oferecer, e o jejum e oração vai ser a resposta para isso. Do que eu querer ser crente. Agora eu quero ser crente. Porque sendo crente, eu posso ter uma posição diferente, todo mundo vai me olhar como se eu fosse o crente. Então, mas é a decisão de realmente defender o Evangelho, né? Conforme a proposta do final de cada culto, né? E nós estamos aqui incumbidos na defesa do Evangelho. Isso aí. E como fazer isso se a gente não conhece a palavra? Então, uma parte que me tocou, que eu vi aqui, foi que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, como você bem falou, todas as coisas que tiverem ao nosso redor, e existe uma frase, né, dita nas igrejas que diz: com Cristo no barco vai tudo bem. Pode vir tempestade, pode vir tudo, mas o Cristo está no barco e vai tudo bem. E Ele vai me suster. E você fala agora, como é que você fala agora antes dessa fala tua essa fala que você deu antes dessa agora? O mundo tereis aflição? O mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, como é que eu posso tomar posse disso?
tem de bom ânimo. Que eu venci, que eu vou dizer o quê? Se Jesus venceu, eu posso vencer. Isso. Né? Mas como é que eu posso vencer? Eu estou em Cristo. Eu só venço se eu estiver em Cristo. Né? E as pessoas às vezes estão falando, se Jesus venceu, eu vou vencer também. Mas a pessoa não está em Cristo, não está buscando. Não está preparando, né? Não está se preparando, não está buscando essa intimidade. Porque é muito falar, se Cristo venceu, mas você está ali atribulado. Né? Passando, sentindo a tribulação. Quando a gente está em Cristo, a gente entrega o caminho ao Senhor e confia. Então isso é um termômetro para ver se realmente a gente está em Cristo. Que a gente às vezes está passando por dificuldades, adversidades, e não está confiando, está atribulado. Então eu não entreguei a minha vida. Verdade. Né? Eu não entreguei minha vida e estou confiando porque eu estou atribulado. Então tem alguma coisa errada. Será que eu estou confiando? Né? Será que nós estamos confiando realmente que Cristo está no controle das nossas vidas? Né? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio. Né? Aí dando sequência, né, ao Salmo 91. Agora, você vai ver que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas quem é que habita? Quem pode habitar no esconderijo de alguém? Quem é que que possa estar no esconderijo de alguém? É uma pessoa que está bem íntima daquela pessoa. Eu não vou revelar meu esconderijo para qualquer um. Vou revelar para alguém que é íntimo. Verdade. Então, para mim estar no esconderijo do Altíssimo, vai ter que estar íntimo dele. Né? Para que ele venha estar me guardando, para que eu venha estar debaixo da proteção dele, da segurança. Aí sim, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Mas é para isso eu tenho que ter intimidade. É isso que precisamos buscar, intimidade. Não é ficar de teoria, é botar em prática essa palavra. Verdade. E não é fácil, não é fácil. A gente está a todo momento mortificando a carne. Né? Então é essa proposta do jejum, né, e da oração que nos concede a chegar nesse ponto, aonde podemos dizer que a tribulação vai vir, mas eu vou vencer. Que o morro pode estar em guerra lá, mas eu não serei atingido. Verdade. Né? Eu não vou botar em prova a Deus, eu vou sair no meio do time. Não. Mas eu não preciso também chegar ao extremo de passar mal com a situação. Não, Deus está me guardando. Se a nossa vida é regida por Ele, se está no controle, a nossa vida está no controle da mão do Senhor, então não temos que temer. Se está acontecendo ao contrário, se nós estamos temerosos alguma coisa, é porque verdadeiramente a gente não entregou as nossas vidas ao Senhor. Entendeu? Então esse é um termômetro. Como é que eu estou passando nessa dificuldade? Na minha dificuldade. Eu tenho dificuldade nisso. Será que eu estou buscando algo além para me poder passar, né, transpor essa barreira, essa minha dificuldade? Né? Era o que o Jonas estava sentindo. Ele tinha essa dificuldade. Mas ele não se preparou. Agora, mas quando ele fica 3 dias no ventre do peixe, e ali começa a orar ao Senhor, ele começa a entender o que Deus faz com ele lá em Nínive. E diz aqui no versículo Deus, que Jonas se aprontou, no capítulo 3, versículo 3, que Jonas se aprontou e foi. Né? Agora com mais certeza, né? Com mais certeza. Na outra vez, lá no capítulo 1, ele se aprontou e foi, fugiu. Aqui agora ele estava preparado, estava com a carne mortificada, com o Espírito Santo, né, latente ali, a flor da pele, e foi na força do Senhor, porque não é na nossa força. Né? Então, quando nós estamos. Que a gente pensa que é a gente que convence o homem. Né?
Quando a gente está falando, a gente tem que falar da palavra de Deus. Jonas ali pregou a palavra, mas não era... Quem se arrependeu foi os ninivitas. Ele só pregou, ele só foi lá pregar. Assim, vou lá pregar. E ele pregou, o que aconteceu? O povo se arrependeu. Jejuaram, oraram e Deus mudou a sorte dele. E o próprio Jesus, né, nos ensinou, né? Quando Jesus ali ia ser traído, Jesus foi ao monte fazer o quê? Orar. Levou os discípulos. Aí Jesus ali orou, né? E os discípulos foram dormir. Talvez se aqueles discípulos não tivessem dormido, um não negaria. Isso. Né? Isso aí. Então, isso é para todos nós. A oração e o jejum é a preparação. Jesus nos ensinou assim, que nós devemos nos preparar antes das batalhas, das lutas. Isso aí, está preparado. Para você fortificar mais a carne, mais a sua intimidade com o Senhor. O jejum e a oração, eles são armas eficazes na vida do crente. E que, fazendo dessa forma, o Senhor vai escutar dos altos céus e vai enviar o recurso de acordo com a sua vontade. Amém? Então, pessoal, né, estamos nesse momento aqui, né, entendemos primeiro, né, trazemos para a nossa vida, né, que Deus tem um chamado para cada um de nós, né, de estar levando essa palavra, né, ao pecador, assim como nós fomos alcançados, né, alguém, né, se colocou na brecha para estar semeando a semente. Talvez foram várias sementes que foram lançadas até a gente chegar, né, nesse momento de ter um encontro com o Senhor. Talvez não, eu tenho certeza. Um fala daqui, outro fala daqui, né? Mas é Deus que dá o crescimento. Verdade. E a gente, como eu falei antes, cada um tem o seu rebanho preparado aqui. Né? As pessoas que eu tenho possibilidade de falar, não vai ser o irmão Elias. Então, cada um tem. Então a gente tem que estar sendo esse instrumento, né? Sendo esse canal de bênção. E agora que a gente colocou a mão nesse arado, não tem como olhar para trás. Não tem como fugir. Que Deus, né, nos se agrada. Verdade. Porque a palavra lá em Lucas 9:62, você falou isso. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Será que eu sou? E aí? Você quer ser apto? Você quer ser apto para o reino de Deus ou não? Então, a única maneira é avançar. Não tem como recuar. Não tem como olhar para trás. Então, a gente entra o momento do jejum e oração, onde a gente vai mortificar a nossa carne, né? Esse homem carnal que somos, oriundo, né? E precisamos aí estar vivendo o espiritual. O homem virar a chave da nova criatura. Né? O jejum também nos ajuda a ter uma transformação de mente. É verdade. Né? Ele faz isso. Ele tem esse poder. Que a carne fica, né? E inflamada. Hã? A carne fica inflamada, né? Ali fica, né, sensível, né? Porque você ali está se absteu do alimento e você agora não pensa mais em nada. Então é um momento que você tem com Deus. Que as preocupações somem porque você está com fome, né? Como é que a gente fica quando está com fome? Só pensa em comer, né? Só pensa em comer. E ali é aquele momento com Deus. Aí você come a palavra. Né? Então é isso aí, gente. Então, foi um momento, né, gostoso que aqui passamos. Espero que o Espírito Santo possa falar profundamente ao coração da igreja, né, sobre esse momento da gente entender o nosso chamado. Porque assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos envia e deixou o Consolador para que essa obra a gente conseguisse alcançar, né, através do fruto do Espírito. Né? E
em Gálatas, né, 5, 22, 23, aliás, tem os frutos lá que a gente tem que estar sempre ali, né, se encaixando no amor, na alegria, né, na paciência. Eu tenho que estar enquadrado ali no domínio próprio, na mansidão. Eu tenho que estar sempre revendo esse capítulo aí para ver se eu estou enquadrado nele ou se eu estou fora, né? Verdade. Então a gente sempre está buscando como estilo de vida Gálatas 5, 23. Né? 23? Né? Amor. 22, 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, aí o 23, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas, não existe lei. Então, a gente tem que estar diariamente fazendo um levantamento, né, um exame, né? Como é que diz examine-se, pois o homem a si mesmo. A si mesmo. Então, coma e beba desse cálice. Então, a gente tem que estar se examinando se a gente está sendo enquadrado, se a gente está produzindo isso aí. Né? A gente tem que produzir. Pode ser a nova criatura, tem que estar enquadrada dentro desse texto aí. Porque se eu não tiver, se eu estou triste, se eu estou sem amor, se eu estou sem paciência, aonde precisamos buscar isso? Mas eu estou buscando. Estamos buscando. Eu tenho que entender que eu estou buscando. Né? Verdade. A verdade é essa. Eu tenho que estar enquadrado aí. Senão eu estou errado. Se eu não faço questão de estar alegre, ter mansidão, ser paciente, eu estou errado. Eu tenho que entender. Eu sou nervoso, mas eu tenho que buscar essa paciência, esse domínio próprio. Nova criatura. Nova criatura. Né? Então, eu queria agradecer aqui esse momento, né? Ele está compartilhando essa palavra. Queria que você também tomasse essa palavra como posse, né? A gente está enfrentando aí os desafios, não está fugindo. E quando a gente não consegue, o segredo é o jejum e a oração. Tá? Eu desejo a todos aqui um ótimo dia, né? Um final de dia. Estamos nessa noite aí gostosa, chovendo. Amém. Mas que o Senhor continue falando aos nossos corações. Marcos. Amados, de tudo que foi falado aqui, vamos reter o que é justo, o que é bom, o que é fiel, que é a palavra do Senhor. E se Ele nos diz que o jejum e a oração são armas eficazes, vamos lançar a mão delas, principalmente nos dias de hoje. E não foi assim, não é só nos dias de hoje, foi assim desde o começo. E muitas pessoas tiveram êxito em cima dessas armas poderosas. Não é a espada, não é a violência, né? O jejum e a oração para que possamos ter intimidade com o Senhor, mortificar nossa carne e ser mais ainda com Ele. Amém. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. E pratiquem o jejum e a oração. Foi assim que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Que você possa praticar o seu jejum e sua oração, né? A partir dessa noite em diante, nos próximos dias, você pratica. Amém? Amém. Estamos terminando aqui, vamos fazer uma oração, né? Queria agradecer a esse momento, queria agradecer ao pastor João, ao presbítero Wilton, por essa oportunidade. Estamos aqui, né? Enfrentando esse desafio e continuar, né? Nessa pegada aí, que amanhã você pode estar aqui, que você não seja um crente fujão, que você aceite esse desafio, que é para crescimento. Aqui não tem nenhum teólogo expert, como disse o Marco, aqui é o soldado raso. Aqui somos todos soldados, entendeu? E essa é a oportunidade que a gente tem para crescer. Se a gente não pegar a oportunidade, a gente nunca vai crescer. Porque a gente costuma se espelhar em pessoas que já estão lá na frente, né? E a gente quer pular etapas, chegar a estar lá como os outros estão. Então, esse é o princípio. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria é essa.
para começar, tem que começar de baixo. São degraus, degraus que estão. A gente vai subindo aos poucos, né, se aperfeiçoando, quebrando as barreiras, né, e fazendo as coisas acontecer. Então, um de vocês que estão nos assistindo pode estar aqui amanhã, que você não desperdice essa oportunidade, seja você mesmo, entendeu? Seja, né? Está sendo nós, é o que nós estamos aqui. Enfrentar os desafios e saber que tenho certeza que a próxima, né, vai ser melhor do que foi agora, cada um de nós. Verdade. Mas a gente tem que dar esse primeiro pontapé, botar o primeiro pé na frente e avançar. Tá bom? Queria então estar orando com vocês, tá bom? Agradecendo mais uma vez esse momento, tá bom? Que você aí de casa possa estar recebendo essa palavra. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos nessa noite gloriosa agradecer por esse momento tão especial, tão grandioso, que foi estar lendo a Tua Palavra, entendendo o que a Tua Palavra falou nos nossos corações. Verdade. Senhor, obrigado, Senhor. Continua fazendo de nós um instrumento em Tuas mãos. Pai, eu te entrego essa comunidade, ó Pai, que nos cerca em Tuas mãos. Senhor, nós estamos vivendo momentos difíceis, de guerra, de traficantes, milicianos. Sim, mas a Tua Palavra diz que aquele que está no Teu esconderijo, debaixo da Tua segurança, não será atingido. Pai, que nós venhamos buscar essa intimidade para fazer parte do Teu esconderijo, Pai, para que o Senhor esteja nos guardando verdadeiramente. Senhor, obrigado por esse momento. Eu te entrego, por tudo em Tuas mãos. Assim eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.